Martelo batido e fim de papo, tá? Porque muita gente tava aí falando que o Flamengo não ia fechar essa contratação e o Flamengo acertou a contratação em definitivo. O Flamengo acertou a compra em definitivo, como eu já vinha falando aqui pra vocês. Gente, o Flamengo vai comprar o jogador. O Flamengo está resolvendo algumas pendências em outras situações, mas a situação do atacante Schola do Sub-20, o Flamengo vai comprar. Muita gente aí criticando o Flamengo, porque o Flamengo ainda não tem exercido a opção de compra. O Atlético Mineiro estava lá de olho, né? Vai ficar de olho, porque o negócio tá fechado. Schola é do Mengão, queridão. Eu vou trazer mais informações para vocês sobre a situação. Falar também sobre a situação envolvendo, né, a limpeza que o Felipe Luiz está fazendo aí no Sub-20. Já são 8 atletas deixando o Flamengo, hein? 8 atletas do Sub-20, deixando o mais querido Brasil. Vou trazer aqui todos os detalhes para vocês. Falar também sobre a situação envolvendo Gabriel Barbosa. Está liberado para jogar contra o Criciúma, Henrique. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu falei sobre isso. Nada chegou no Flamengo. Nada chegou no advogado Gabriel Barbosa. Sobre a matéria do Globo Esporte ontem. Sobre a anulação do processo Gabigol. E Gabigol, por enquanto, está liberado para jogar pelo Flamengo contra o Criciúma. Só que o Flamengo, na minha opinião, eu sendo o Flamengo, manteria cautela nessa situação de Gabigol. Eu vou explicar aqui para vocês porque, por se falar em cautela, o Flamengo não tem pressa, meus amigos, e vai testar a paciência da Lazio pela contratação de Marcos Antônio. O Flamengo entende que está sob controle de toda a situação envolvendo a possível chegada de Marcos Antônio no Flamengo, principalmente por contar com o desejo do jogador que pesa muito nesse momento a favor dessa negociação para o nosso Mengão queridão. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Situação envolvendo Claudinho, que segue aí na expectativa ainda de poder fechar com o Mengão queridão. E Claudinho quer muito vir para o Flamengo, a negociação segue. E a situação envolvendo o Lucas Paquetá, que Paquetá, posso falar assim, pode não, né? Estará disponível para jogar quase toda a temporada aí pelo West Ham ainda. Então vai ser difícil o Flamengo tirar o Paquetá lá do West Ham. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, Flamengo está fazendo uma limpeza na equipe Sub-20, né? Mais precisamente aí, o técnico Felipe Luiz. Nesse exato momento, está fechando a saída de 8 atletas. E apenas um ficando, que é a situação do Schola, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas nesse exato momento, de acordo com o Guilherme Pinheiro aqui, né? Flazoeira, trouxe aqui no seu perfil oficial no X, no antigo Twitter, e trouxe o seguinte, olha só. 7 saídas confirmadas e uma encaminhada, né, do Sub-20 do Flamengo, totalizando 8 saídas. Nesse caso, o zagueiro Vitor Thiago tem negociações encaminhadas para se transferir para o Famalicão de Portugal. Alguns detalhes a serem resolvidos. Tá aí o primeiro, né? Depois vem o lateral direito Felipe Briand, que rescindiu seu contrato com o Flamengo, deixou o clube. O volante Cauã, negociado com o Al Ain dos Emirados Árabes. Flamengo ficou com 15% dos direitos econômicos do atleta, terceiro jogador deixando o Sub-20. O meia João Marcos, que foi negociado também com o Al Ain dos Emirados Árabes. O Flamengo também ficou com o percentual desse jogador, mas o número do percentual não foi divulgado. O quarto jogador da lista, o atacante Pedro Estevam. O Flamengo não exerceu a opção de compra do jogador. O jogador retornou para o Ferroviária de São Paulo. É o quinto. O sexto atleta que deixou o Flamengo, na verdade, né? Que deixou o Flamengo é o atacante Guilherme Teixeira. O Flamengo não exerceu a opção de compra do jogador. O jogador retornou para o Juventude, mas o Flamengo manteve aí 20% dos seus direitos econômicos. É o sexto. Já o sétimo é o Wellington, também do Juventude. O Flamengo também liberou o jogador. O Flamengo não exerceu a opção de compra. Sétimo jogador. E o oitavo foi o Hassan, que foi negociado aí com o Abatai dos Emirados Árabes. O Flamengo recebeu uma compensação financeira, o jogador ainda manteve 10%, tá aí o nigeriano Hassan. Então, 8 atletas, 7 já foram definidas, e apenas o zagueiro Vitor Thiago, que tem negociações encaminhadas para se transferir para o Famalicão de Portugal, é o oitavo aí da lista.
Flamengo acertou a compra do outro nigeriano, né? Que estava sendo muito falado aí por muitos da imprensa, que o Flamengo, inclusive, botando o maior terror aí, o Flamengo vai perder mais um jogador, o Flamengo vai perder. E eu falo, gente, o Flamengo está ciente da situação do Schola. Vocês que acompanham o nosso trabalho aqui, vocês veem que eu sempre vinha falando sobre isso. Gente, o Flamengo está sim ciente da situação do Schola. O Flamengo vai pagar algo em torno de 400 a 500 mil dólares pela compra de 70% do jogador. O jogador pertence ao Remistad da Nigéria e vai ficar no Flamengo. Pode ter 1000 clubes interessados, como o caso do Atlético Mineiro. E tá aí agora, né, o Flamengo acertou a compra do Schola. Tá vendo vocês? O Flamengo acertou a compra do atacante Ogudona Schola, em definitivo, junto ao Remistad da Nigéria. O rubro-negro vai pagar 450 mil dólares, algo em torno de 2 milhões e 400 mil reais, para ficar com o atacante, comprando aí em total de 70% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo pagando 450 mil dólares. Tá aí o negócio finalizado, martelo batido, fechado no Mengão Queridão. Pronto, agora acabou, né? Agora ninguém vai mais aqui falar sobre esse negócio. Flamengo perdeu o Richard Rio, Flamengo perdeu fulano, perdeu ciclano. E agora perdeu. Não. O Flamengo vai comprar o Schola. E agora tá fechado, tá, gente? Schola é do Mengão. O atacante Schola, 19 anos, é do Mengão Queridão. E é um pedido Felipe Luiz. Felipe Luiz que vem fazendo essa limpeza no Sub-20, mas o Schola, ele viu um diferencial bacana no Schola, disse, isso aí eu quero. Comunicou a diretoria do Flamengo, inclusive falei sobre isso ontem, né? Lembra? Falei sobre isso ontem, comunicou a diretoria do Flamengo, fez o pedido para o Flamengo fechar a contratação de Schola. Lembrando que o Schola estava emprestado ao Flamengo até o dia 31 agora. Ainda tinha mais uns 10 dias aí para poder o Flamengo fechar, mas o Flamengo já se antecipou e fechou a contratação em definitivo do nigeriano Schola, campeão da Libertadores Sub-20, e tem Mundial agora em agosto. Bom, o que vocês acharam sobre esse acerto do Flamengo? Bacana, né, gente? Bacana. Eu tava torcendo para que isso aconteça, porque o Schola tem um grande potencial, sim, tá? Parabéns aí ao Flamengo pelo acerto da compra do jogador. Bom, agora falando sobre Gabigol. O Henrique Gabigol está liberado para jogar pelo Flamengo. A informação que temos de até o momento é que Gabigol está liberado para jogar pelo Flamengo. O clube e os advogados de Gabriel Barbosa não foram comunicados de nenhuma decisão da justiça lá no CAS, na Corte Arbitral do Esporte da Suíça. Ontem o GE trouxe a matéria de que o CAS teria anulado o processo de Gabriel Barbosa e Gabigol voltaria a ficar suspenso. Eu falei sobre isso ainda no último vídeo de ontem, que a jornalista Raíssa Simplício, em contato com Bichara Neto, advogado de Gabigol, que está rumando à frente dessa situação de Gabigol no caso antidoping, teria comunicado à jornalista que não recebeu nenhuma notificação, que o Gabigol continua livre para jogar. Agora, eu estava aqui analisando a situação do Gabigol. Se realmente o Flamengo não foi notificado, os advogados de Gabigol, que está dentro do assunto, da situação, não foi notificado, Gabigol deve ou não deve ir para campo? O Flamengo deve realmente, ou o Flamengo deve manter cautela nessa situação de Gabriel Barbosa, não relacionar Gabigol para não prejudicar o Flamengo em algum momento ali? O que é que vocês acham? De momento agora Gabigol está liberado. Está liberado para jogar. Mas vamos ver como o Flamengo deve, né, realmente, né, gerir a situação aí do Gabriel Barbosa para os próximos jogos do Mengão Queridão. Bom, mas eu vou seguir focado sobre a situação para deixar vocês sempre muito bem atualizados, beleza? Por se manter em cautela, vamos falar sobre mercado da bola, chegada de reforços do nosso Mengão Queridão, situação envolvendo Marcos Antônio. Olha só, hein? O Flamengo não tem pressa e vai testar a paciência da Lazio por Marcos Antônio. O Flamengo conta com um ponto positivo e segue otimista, muito com otimismo mesmo, sobre a situação de Marcos Antônio, é pelo fato do jogador já até mesmo ter comunicado ao clube italiano que o desejo dele é jogar no Flamengo. A Lazio já chegou a falar sobre outros clubes, outros interesses de outros clubes no jogador. O jogador não, meu desejo é jogar no Flamengo. E agora o Flamengo aí mantém, né? Vai ter, não tem pressa e vai testar a paciência da Lazio. No momento a negociação tem dois entraves, valores e modelos de negócio, né? São esses dois entraves aí, valores e modelo de negócio. Vamos lá, o Flamengo oferece um empréstimo pagando 400 mil euros
que daria em torno de 2.300.000 de início. O Flamengo já contratando jogador, já depositando esse dinheiro na conta da Lazio. Um dinheiro compensação ali de início do empréstimo. Com cláusula de compra de 4 milhões de euros, um total de 23,6 milhões de reais, mais bônus. O valor do empréstimo, no total de 400 mil de início, seria abatido na possível compra no final do empréstimo. Porém, a Lazio quer uma venda imediata de 6 milhões de euros, 35 milhões de reais na cotação atual. Porém, a Lazio quer uma venda imediata, algo em torno de 5 a 6 milhões de euros. 30, que daria aí algo em torno de 35,4 milhões de reais. O clube não descarta uma divisão no valor por metas. Olha só, a Lazio aceita até vender até por 6 milhões de euros, mas a divisão do valor por metas. Vamos dar um exemplo, né? 4 milhões de euros, mais 2 milhões ali em bônus por metas. Então seria uma boa para o Mengão, né? Seria uma boa, na minha opinião. Marcos Antônio de 24 anos, é jovem. Mas apesar da grande diferença, as partes entendem que pode chegar a um acordo. O rubro-negro se mantém tranquilo por conta do desejo de Marcos Antônio de jogar no clube e do fato de a Lazio não contar com o atleta para a próxima temporada, além de ter o liberado para ficar treinando no Brasil em Poções, no interior da Bahia. Então Marcos Antônio segue ainda no Brasil, tá? A pré-temporada deles lá já começou. Os caras já começaram a pré-temporada. Marcos Antônio continua aqui esperando o desenrolar dessa situação. Agora vem cá, 6 milhões de euros. E o clube ainda não descarta uma divisão desses valores por bônus e metas. Por exemplo, o Flamengo, como já trouxe aqui para vocês, o Flamengo pagaria 4 milhões fixo, mais 2 milhões e metas. Aí 1 milhão e meio, 4 milhões e meio fixo. O Flamengo poderia ter essa chance de poder trazer o Marcos Antônio. O que eu falo para vocês, só depende do Flamengo, porque a Lazio já bateu o martelo. É esse modo de negociação, esses valores que a Lazio quer. E para mim, não seria ruim para o Flamengo. A minha opinião, não seria ruim. É muito dinheiro para mim, que eu não tenho, mas para o Mengão, queridão, o Mengão paga e sair bonito, sorrindo. É verdade, gente. E ainda mais, não é comprar um jogador que vai jogar só uma temporada, não. Um jogador que vai ficar aí 7, 8 anos no Flamengo. Vai dar retorno ao Mengão. E é um bom jogador, o Marcos Antônio. Então, na minha opinião, eu sendo o Flamengo, fecharia logo esse negócio de Marcos Antônio e batia o martelo sobre Marcos Antônio. Agora, a situação de Claudinho, a informação que temos é que as chances de Claudinho chegar ao Flamengo ainda são consideradas altas pela cúpula do rubro-negra, tá? O Flamengo tem aí um nível de otimismo na contratação de Claudinho. Vale lembrar que o Zenit e o Flamengo ainda continuam negociando, tá, gente? O negócio não foi recuado, não. Continua negociando. O Zenit não desistiu de fazer o negócio ainda com o Flamengo, mas pede o valor, quer receber o que pede. Então, se o Flamengo topar negócio do Zenit, o Flamengo pode fechar a contratação do Claudinho. Falei pode, não está fechado ainda, mas dentro do Flamengo há esse otimismo muito grande de poder contar com o Claudinho e fechar essa contratação de Claudinho, sim, com certeza. Situação de Lucas Paquetá. Falei hoje para vocês no último vídeo, né, sobre a situação de Lucas Paquetá. O Flamengo tem a contratação de Lucas Paquetá como a última grande contratação da gestão Rodolfo Landim. Só que não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil. Mesmo com toda a situação envolvendo a acusação de Lucas Paquetá com envolvimento em casas de aposta, o West Ham pretende contar com o jogador. A informação que temos é que Paquetá estará disponível para jogar quase toda a temporada pelo West Ham, mesmo diante das acusações sobre o jogador. O resultado do processo contra Paquetá só deve sair no fim da temporada 2024 e 2025. Começa agora, vai até o meio de 2025, a temporada europeia. Ou até mais para frente. Ou pode ser levado até muito mais. Pode acabar a temporada e ainda não sair realmente esse processo do resultado do processo contra Lucas Paquetá. Então não vai ser fácil o Flamengo, tá? Não vai ser fácil o Flamengo realmente contratar Lucas Paquetá. O Flamengo chegou ali bater na porta, opa, quero conversar, bateu ali, foi uma proposta de 15 milhões de euros, mas é uma proposta que o Flamengo fez para chamar a atenção do West Ham, para poderem ter contatos, conversar, porque na verdade mesmo, esse valor aí não chega nem próximo do que o West Ham quer receber por Lucas Paquetá, não é verdade? Bom, mas vamos ver o que o Flamengo deve fazer.
janela se fecha no dia 2 de setembro. Tem muita coisa para acontecer daqui para lá. A viagem de Marcos Braz com Bruno Spindler está confirmada até o momento. Estão de viagem marcada para a Inglaterra, para Londres, resolver a situação do Lucas Paquetá, tentar, né, a contratação do Lucas Paquetá, mas vamos seguir focado com tudo, sim, com certeza. Bom, na minha opinião, hoje o Flamengo seria fechar a contratação de Marcos Antônio. Batia, era um problema a menos para resolver nessa janela. Daí então partiria Lucas Paquetá, Claudinho, ou talvez o Claudinho logo. Depois vamos tentar o Lucas Paquetá agora. Mas o Flamengo tem que fazer aí, tem que agir. Não ficar pingando aqui, pinga lá, pinga e não resolve nada. Foca numa, resolve, foca a outra, resolve e assim vai. Então vamos resolver aí, torcer aí para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão, beleza? Bom dia, agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.